ou nos orientar para buscar uma explicação, é essa sensação agora que o mercado está dando de alta infinita, né, ainda com uma série de incertezas no radar. O próprio Powell deu a entender numa entrevista semana passada que pode dar uma pausa para observar aí como é que o mercado vai reagir, etcétera, esperar mais dados saírem, né, como ele mesmo falou, observar o cenário para depois decidir se a pausa continua. Na verdade, ele não falou exatamente isso, o mercado leu isso, o mercado, ele lê o que ele quer, né, eu ainda acho, minha opinião, minha humilde opinião, quem sou eu para achar alguma coisa? É mais fácil eu perder do que achar. Eh, e uma pausa agora vai ser extremamente precipitada, né, porque os juros ainda nos Estados Unidos, os juros ainda estão negativos, né, os juros ainda estão negativos e não temos nenhum sinal de recessão, né, ou seja, o mercado estaria precificando um soft landing, acho que mais do que um soft landing, um pillow landing, né, pillow em inglês é travesseiro, ou seja, inventei agora, tá? Vocês não vão achar esse termo em lugar nenhum. Pillow land no sentido de vai ser mais do que soft, vai ser fofinho, né, travesseiro pena de ganso. O mercado está acreditando nisso, está apostando nisso. E pode acontecer? Claro que pode. Só que vai ser uma coisa inédita, na minha opinião, na história, porque o mercado sempre anda em ciclos, de expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. E, vou repetir, e antes vou fazer um disclaimer, para não parecer que eu sou filha da puta, que eu sou insensível, que eu sou sacana ou coisa parecida, ou que o mercado é sacana, filho da puta, etc. A gente só tem uma redução da inflação, né, uma redução forte da inflação, realmente para quebrar a inércia inflacionária de aumento de preços, com recessão, né. E quando eu falo recessão, não é simplesmente PIB negativo, não é simplesmente derrubar a produção, é gerar desemprego, gerar desemprego. Por isso que eu falei, fazer um disclaimer que não é filha da putice da minha parte, não estou desejando isso, desemprego, em lugar nenhum do mundo, especialmente no Brasil, mas é o desemprego, né, aumentando, que gera insegurança nas pessoas, né, e que, faz com que elas tirem o pé do acelerador com relação aos seus gastos, com relação ao consumo. Os juros altos, nesse momento, ele pode estar travando, por exemplo, nos Estados Unidos, setor imobiliário, por conta desses juros, né, que ainda é negativo, mas pagar 5%, né, 5,25%, pelo menos, né, de juros ao ano, num imóvel, para quem faz hipotecas aí de 30 anos, fica pesado, né. Por mais, né, se o juros está negativo, entende-se que a expectativa é que o imóvel até se valorize mais do que você vai estar pagando de juros, que era o que aconteceu na época do subprime, né. Os juros era baixo e os imóveis se valorizavam mais e as pessoas então compravam 2, 3, 4 imóveis, porque não precisava comprovar a renda, né. Aquilo que vocês acompanharam ou quem não acompanhou, quem não estava no mercado, nessa época deve ter já lido, visto algum vídeo sobre o crash de 2008. Agora, consumo do dia a dia, né, o iPhone, o Apple Watch, o iPad, enfim, dá para ver aí como que a Apple, né, continua sempre subindo, né. A Amazon, eh, marketplace maior marketplace do mundo. Eu mesmo sou
quase que diariamente eu compro alguma coisa na Amazon. Então imagina lá nos Estados Unidos, né, que tem alguns modelos de negócios aonde você escolhe as roupas, o tênis, a Amazon entrega, você escolhe qual que você quer e depois recolhe, né. Recolhe o que você não quis ficar. Então, consumo lá continua, apesar de alguns números, né, PMI, etcétera, mostrarem, uma redução do consumo, mas ainda existe um consumo alto, pleno emprego. Talvez o que esteja acontecendo agora quando falamos de PMI, é que as empresas, justamente por taxas de juros maiores e, de novo, negativas ainda assim, elas estão tomando menos empréstimos para aumentar a produção, para fazer mais investimentos, ou estão deixando o dinheiro parado, em vez de investir em produção, estão deixando o dinheiro parado em para ganhar esses juros, né, esses juros, de mãe, de novo, pesar de negativo de mãe lá nos Estados Unidos, né. Eh, então, nesse caso, isso pode inclusive aumentar a inflação. Se eles deixam de produzir, mas as pessoas continuam consumindo, né, no mesmo ritmo de antes, pela segurança do pleno emprego, né, uma hora a gente pode ter inflação aí, causada por os excesso de demanda em relação à oferta, né. Então, de novo, eu acredito ainda, e não sou o único, que talvez ainda sejam necessários pelo menos mais uns 2 aumentos lá nos Estados Unidos, né. Talvez levar os juros aí para casa dos 6%, como inclusive chegou a ser aventado já ano passado, no início do ano, e o pessoal falava: "Que viagem, nunca, nunca. Vamos parar em 4,25, vamos parar em 4,5", né, o mercado apostava isso. E, no entanto, já estamos aí com os juros em 5,25, né, podendo ir para 5,5 agora na próxima reunião. Mas e o mercado de trabalho? Tendo emprego ainda, tendo emprego. E eu vou relembrar uma coisa que eu mostrei aqui, logo depois que a Janet Yellen comentou que absurdo falar de recessão, nunca vi recessão com pleno emprego. Aí eu mostrei eu não sei, ela, como eu falei, ela foi presidente do Fed depois do Ben Bernanke e antes do Jeremy Powell, é atualmente secretária do Tesouro, uma pessoa competente. Não sei se é porque ela é velhinha, ela já tá ficando gagá e esqueceu das coisas, né, ou então foi, vou falar de desonestidade, mas ela não quis alarmar a população, coisa parecida, alarmar o mercado. Mas eu mostrei uma tabelinha aqui de todas as vezes que os Estados Unidos teve pleno emprego, né, da Segunda Guerra Mundial para cá. Então estamos falando de 80 anos, né, quase 80 anos, e alguns casos, o mercado estava até melhor do que hoje. Melhor, eu acho que só tem um caso que os Estados Unidos chegou a ficar com menos de 3,5% de desemprego, né. Mas sempre, alguns meses depois, houve uma recessão, porque houve necessidade de aumento de juros, né. Então, alguns meses depois, teve casos de poucos meses, coisas de 2, 3 meses depois, tivemos uma recessão nos Estados Unidos, né, uma recessão, e tem até lá o período de quanto tempo durou a recessão. Então, eh, é normal numa situação de pleno emprego. E tem depois eu vou mostrar para vocês aqui de novo, tem nessa tabelinha, tem também, em quanto tempo depois já tinha o pleno emprego, os juros começou a aumentar. Depois de quanto tempo teve recessão e a quanto foi, se eu não me engano, acho que não sei se tem essa coluna também na tabela, a quanto foi o desemprego nos Estados Unidos. Então é normal historicamente, e não é só normal, não é questão de ser normal historicamente, é esperado, está dentro dos conceitos, das regras de ciclo de mercado,
ou das regras, ou regras não, ninguém vai estabelecer regra de: "Ah, vamos gerar desemprego para reduzir a inflação". Não, não é regra, isso não existe. Mas está como, eh, como fato consumado, né, na macroeconomia, de causas e consequências, né, é que, aumento de juros gera desemprego e derruba a inflação, né. Então, o mercado, extremamente acelerado aí por conta de dados de desemprego, payroll, na quinta-feira, dados de ADP. Vamos ver agora o próximo CPI, pode ser que o CPI mostre aí uma redução grande aí da inflação, anualizada, né, e estimule a continuar essa alta. E aí temos que ver o FONC, né, qual vai ser a decisão do FONC, se aumentar 25 base points, pode até ser, galera, que aumente 25 base points e o Powell fala: "Não, acabou". Mas a gente não tem expectativa agora de aumentar mais na próxima reunião, porque agora acho que chegou num ponto que a gente tem que ver se, apesar de o juros estar negativo, se a inflação caindo, os juros fica ligeiramente positivo, né, e continuar caindo, aí vai ficar mais positivo ainda, ou seja, seria desnecessário dar mais aumentos, se com negativo a economia começou a esfriar, né, conforme, mesmo com juros pausados, se a inflação realmente começar a cair, os juros automaticamente fica positivo e a cada, né, CPI que sair a cada mês e continuar caindo, ele vai ficar mais positivo ainda, né, que gera, a princípio, que vai esfriar mais a economia, então pode acontecer o soft landing ou o pillow landing, como eu inventei aqui agora, né. Seria um baita de um pillow landing mesmo, né.